Palavra aberta. O conflito entre Israel e o Hamas está completando um ano. No dia 7 de outubro do ano passado, Israel declarou guerra após ataque sangrento do grupo terrorista. Só no primeiro ataque morreram em torno de 1.000 civis e 200 soldados. Além disso, 250 pessoas aproximadamente foram sequestradas pelo Hamas. Por outro lado, Israel respondeu pedindo que palestinos deixassem a faixa de Gaza e promoveu uma ofensiva terrestre, matando terroristas e civis. Desde então, a tensão no Oriente Médio só se ampliou, com o Hamas sendo apoiado por outros grupos terroristas, como o Hezbollah do Líbano e o Houthis do Iêmen. Esses grupos armados são treinados pelo Irã, que teve o consulado atacado na Síria. O governo iraniano acusou Israel e jurou vingança. O número de mortos no conflito Israel-Hamas gira em torno de 40 mil. Nas últimas semanas, houve uma escalada da violência na região, com ataques entre Israel e o Hezbollah no território libanês, inclusive na capital Beirute. E agora já foram registrados ataques entre Israel e o Irã. Para fazer uma análise de um ano do conflito no Oriente Médio, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo Mauro Nadav, integrante do JUPROG, que é o grupo Judeus Progressistas, e do JMLAT, Movimento em Construção de Judeus Latino-Americanos de Esquerda. O Mauro está em Israel, na região de Tel Aviv, e conversa com a gente por videoconferência. Seja bem-vindo à Palavra Aberta, Mauro. Obrigada pela presença. É um prazer, pessoal. Obrigado, Mauro. Estamos recebendo também o doutor em Direito Internacional, professor do Centro Universitário Arnaldo Vladimir Feijó. Olá, professor. Obrigado pela presença. Ei, Eustáquio. Ei, Kátia. Ei, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Professor Vladimir Feijó, ano passado, quando a gente fazia as primeiras avaliações daquele ataque, que foi num sábado, né, o dia 7 de outubro, as primeiras impressões, e a gente falava que não dava para fazer nenhuma previsão, mas que provavelmente, que possivelmente seria um período longo de conflito. E isso se confirmou, né, professor? Exato, Kátia. Na média, as guerras e conflitos internacionais duram 3 meses. Mas como a região é um barril de pólvora cheia de tensões, e especificamente o Hamas é parte de um eixo de resistência com outros grupos, já se pregava o envolvimento e o escalonamento do conflito. E um ano depois, eu acho que hoje a gente está no momento mais tenso, com potencial engajamento das potências internacionais, não apenas diplomaticamente, não apenas com envio de armas, mas talvez até com presença militar potencial no horizonte próximo. A gente pode falar, desculpa, Eustáquio, que a situação deu uma agravada, assim, piorou muito com a entrada de vez do Irã no conflito? Exato. Diferente do ataque do Irã em abril, que disse, olha, me considero satisfeito deste ataque agora, que o Irã considera um contra-ataque, ele disse que se sofrer uma resposta de Israel, atacará mais forte. E junto disso, o que a gente teve foi a Rússia parando de se comunicar com o governo de Israel e pedindo que os seus cidadãos abandonem Israel. Isso é por volta de 20% da população israelense que também tem passaporte russo, chamando a atenção, portanto, que eles estão prontos para defender o Irã e chamando a atenção que o território de Israel pode ser atacado e que não deseja a sua população ser afetada e por isso pede para esvaziar Israel. É realmente muito tenso porque os Estados Unidos já prometeu defender Israel diante de qualquer ataque ao Irã. Ô, professor, o senhor está falando que estamos chegando no momento mais tenso, momento mais grave. Deste conflito especificamente ou de todos os conflitos na história ali do Oriente Médio? De toda a história do conflito do Oriente Médio, porque diante a capacidade tecnológica e as tensões atuais, o risco é real de uso de bombas atômicas diante o perigo existencial de Israel e o perigo existencial do Irã, e a partir daí um jogo de forças usar esse armamento. É realmente muito perigoso. Professor, a gente ainda quer te ouvir sobre outros personagens, né, nesse conflito aí, como a ONU, por exemplo, né, o papel do Brasil, a resposta que o Brasil, como que o Brasil classifica, né, esse conflito no Oriente Médio, mas agora a gente quer ouvir também o Mauro Nadav, que está com a gente, né, lá direto de Israel, e eu te convido, Mauro, a trazer para a gente o seu olhar de quem está aí, né, você está aí há 6 anos praticamente, e como que tem sido conviver com esse conflito, que a gente vê que a escalada dele só aumenta semanas após semanas.
Olha, um ano atrás, também num final de semana, nosso final de semana aqui é diferente do Brasil, né? Nós temos o final de semana na sexta e sábado. E se trabalha de domingo a quinta-feira, né? Que é considerado o domingo o primeiro dia da semana. Logo cedo, a minha esposa desceu com os cachorros, isso por volta das 6 da manhã. E quando retornou para a gente tomar café juntos, deveria ser umas 15 para 7, ela já trouxe a notícia de que estaria acontecendo alguma coisa no sul. Alguma coisa sempre acontece aqui, né? Existem atentados que ocorrem uma vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes passa um período sem nenhum atentado, mas não é nada incomum que ocorra algum incidente desse tipo. E foi o que se imaginou logo no início, a gente de repente começou a olhar notícias de que parecia que o que estava acontecendo era um pouco maior do que o comum, e assim começou, né, o país a despertar, não era somente um sábado, era também uma festa, né, a despertar diante de um ataque de cerca de 3 mil terroristas, né, que entraram dentro de Israel. O que aconteceu naquele dia e nos dias seguintes foi uma verdadeira atrocidade, quer dizer, não foi uma força militar organizada de um país invadindo outro, né? Foi uma força terrorista matando indiscriminadamente civis, né? Alguns tiveram a sorte de serem sequestrados. Entre os sequestrados, metade já voltou, boa parte deles, infelizmente, foram mortos em cativeiro, e não se sabe ainda quantos, com certeza, estão vivos. Eu não vou contar para vocês das atrocidades que, né, são conhecidas, e quem quiser pode buscar isso nas mídias sociais, vídeos de praticamente tudo que aconteceu. De lá para cá, esse ano todo tem sido praticamente uma guerra nossa contra o Hamas, para acabar com a possibilidade do Hamas poder vir a fazer algo similar no futuro. O que causa, infelizmente, para nós, uma diminuição de apoio no mundo inteiro, isso é sabido, em função de que, ao que parece, é uma força militar muito maior, tentando destruir uma força militar pequena. Então, aquelas atrocidades que aconteceram nos primeiros dias já foram totalmente esquecidas. E agora, o que é somente tratado na mídia são as chamadas baixas civis, né? Em Gaza, o número de 40 mil já passou de 40 mil, só para vocês terem uma ideia, 41 mil e alguma coisa, de baixas que ocorreram em Gaza, compõem todas as baixas. Baixas de terroristas e baixas de civis. Era sabido que o Hamas tinha uma força de cerca de 30 mil homens. Nós temos os números de que já passamos de 15 mil mortos da força do Hamas. Então é preciso ir diminuindo esses números para você chegar ao número de baixas civis. Eu considero qualquer baixa civil uma tragédia. Uma tragédia, nenhum civil deveria morrer em função de uma guerra, mas infelizmente é o que acontece em todas as guerras. Mas para evitar ao máximo que ocorram mortes de civis, Israel telefona para todas as pessoas que estão na área que vai ser atingida. Folhetos são jogados pedindo para as pessoas saírem dessa área. Antes do ataque, existe drones que jogam uma espécie de bombinha, mas não é como se jogasse uma pedra no telhado, né? Essa é a expressão que é usada aqui, para avisar que dentro de minutos esse prédio vai ser atingido. Então, tenta-se evitar ao máximo atingir civis. Mas, diante de uma guerra onde hospitais são usados para fins militares, escolas são usadas para fins militares, mesquitas são usadas para fins militares, bibliotecas são usadas para fins militares, como evitar a morte de civis? É quase impossível. Junto a esse ano todo, com essa guerra frente ao Hamas, nós tivemos que afastar 65 mil israelenses do norte do país
por conta dos ataques do Hezbollah. Diariamente, o Hezbollah joga foguetes contra Israel. Todos os dias nesse ano, sim. Até que chegou agora, realmente, né, o momento de dizer basta. Né? Então, nós agora estamos atacando o Líbano, já entramos por terra também. A ideia é de que se vai permanecer lá talvez um mês na invasão por terra. Mas a ideia é impedir que o Hezbollah, né, tenha força suficiente para fazer o que fez o Hamas. Ô, Mauro. E nesse ínterim... Oi. Eu só ia chegar no Irã e termino. Não, aí eu gostaria só de Pode deixar ser? claro. Então, pela sua fala, eu estou entendendo que a ação do governo de Israel tem o apoio da população, né? Nesse enfrentamento ao Hezbollah, ao Hamas. Sim. É isso. Sim. Tem o apoio da maioria da população. Ô, professor Vladimir Feijó, na avaliação do senhor, o que está por trás desse conflito há um ano e do agravamento desse conflito? Estamos, como o senhor disse, no pior momento da história desses conflitos no Oriente Médio. É a questão econômica envolvendo o petróleo, é a religião, é a disputa por território, é a questão política envolvendo até as grandes potências. E pode ser que eu deixe sua fala também um pouco mais extensa, mas é só para poder também não perder o gancho da fala do Mauro. Como é que o senhor avalia a postura do governo de Israel? Pois é, esse é um conflito realmente com muitas facetas e muitos interesses, e claramente o principal é a existência. Cada um dos povos, cada um dos grupos, considerando que está em perigo diante a existência do outro. Então, a incapacidade de terem lideranças capazes de caminhar para a conversa ou construir possibilidade de estabilidade abriu espaço para lideranças, ao contrário, que optam que a resposta virá, a paz virá a partir da intimidação do outro lado. Então esse é um caminho, é uma escolha cuja tendência é realmente o morticínio, mesmo que se tenta evitar, mesmo que se conduza a cada um dos lados dizendo que está conduzindo uma guerra justa, mas na verdade quem sofre mesmo são os inocentes e que não têm o controle das armas e que poderia fazer o outro caminho, né, que é o caminho do diálogo, prevalecer. Para piorar as coisas, claro, a pressão da política internacional, da geopolítica internacional, e Kátia, você perguntou antes, a paralisia da Organização das Nações Unidas, da ONU, diante o abuso do poder de veto de múltiplos lados, fazendo com que impeça uma efetivação de uma presença militar global através de uma missão de paz que poderia servir aí dessa zona tampão para afastar as partes do conflito. A análise da posição do governo de Israel aí é muito peculiar minha. Eu acredito que o governo israelense hoje está totalmente dependente de uma ala muito radical, de uma ala que talvez acredita muito num dever messiânico de aproveitar desse atentado horroroso de mortes de judeus e de muita intimidação para desenvolver um plano, segundo essa ala mais radical que tem controlado o governo, de construir a grande Israel, aquilo que poderia ser do rio Eufrates até o rio Nilo e que, portanto, aos poucos poderia estar aproveitando sobre esse argumento de criar a zona tampão, de afastar os terroristas para apenas uma das etapas de, no futuro, ampliar o território de Israel. Lembrando, inclusive, tem o apoio dos Estados Unidos. Não nesse sentido. Não. A defesa do Estado de Israel tem o apoio irrestrito dos Estados Unidos, mas não essa área extremista que gostaria de que Israel fosse muito maior do que é hoje do território. Então eu acho que o Netanyahu hoje está à mercê dessa ala mais radical, digamos, aqueles que têm o seu apoio político, daqueles que estão nos assentamentos da Cisjordânia e de Jerusalém e que gostariam de expandir esses assentamentos por outras áreas. Ô Mauro, você aí em Israel, na região de Tel Aviv, você está aí há 6 anos. Com esse conflito há 1 ano e com esse agravamento, a situação mais tensa da história, como destacou o professor Vladimir Feijó, como é que está o dia a dia da população? Apesar de toda essa violência, vida normal, as pessoas estão trabalhando, indo para a escola, fazendo compras, passeando, ou não? A vida está cheia de restrições? Eu só quero dizer que eu concordo plenamente com o Feijó com relação à posição dele do governo, é exatamente isso. O Netanyahu faria qualquer coisa para se manter ao poder. Essa guerra com o Hezbollah poderia sequer ter acontecido se houvesse
tido um acordo com o Hamas e libertação dos reféns há cerca de 2, 3 semanas atrás. Isso terminaria praticamente com tudo, sequer teríamos tido o ataque do Irã. Mas, enfim, infelizmente é o que está acontecendo. Olha, nós aqui, eu particularmente, a minha esposa trabalha em Tel Aviv, eu trabalho a 25 quilômetros de Tel Aviv, nós saímos todos os dias para trabalhar, o meu neto sai todos os dias para a escola, até iniciar o evento com o Hezbollah, mesmo o norte de Israel, até a Haifa praticamente, a vida normal. Agora, com esse evento do Hezbollah, aí sim, de Haifa para cima, está havendo uma série de restrições, e só para conhecimento de vocês e talvez dos ouvintes, a maioria da população de Israel consegue se abrigar em abrigos antiaéreos. Quer dizer, eu mesmo, dentro do apartamento onde eu estou agora, eu estou no quarto que é um abrigo antiaéreo, né? Toda a população, de alguma forma, seja pelo setor público ou particular, tem onde se abrigar. Descreve para a gente. Então, nós passamos aqui cerca de meia hora. Descreve para a gente, por favor, esse abrigo, né, para aproximar aqui da... Ele funciona como um quarto, né, normal se não houvesse uma guerra, né, mas são paredes com cerca de 40 centímetros de espessura de concreto armado, né, com uma janela também com uma placa de aço, a porta também é uma porta de aço. Eventualmente, se um míssil balístico entrasse pela minha janela, talvez não adiantasse nada, né, mas se um míssil balístico cair aqui próximo ou entrar na minha sala, provavelmente nós vamos sobreviver. Essa é a diferença entre ter o abrigo e não ter o abrigo. E conviver então, nesse ambiente já fez você e sua família pensarem em retornar ao Brasil? Olha, muita gente me faz essa pergunta. Eu faria, deixa eu inverter primeiro, porque o que me fez vir a Israel, né? Uhum. Quando eu saí de Israel em 2018, ainda Bolsonaro não era presidente, mas tudo levava a crer que seria. Para mim foi praticamente a gota d'água. Mas antes disso, eu já tinha na minha rua pessoas vasculhando o lixo para tirar comida. Nós já saíamos de casa para ir a um restaurante a cerca de 100 metros, somente com cartão de crédito, sem relógio, sem aliança, sem correntinha, sem nada, sem dinheiro, só com o cartão de crédito. E achávamos que isso era uma coisa normal. Então, essas coisas do dia a dia foram que mais nos incomodavam. Aqui em Israel isso não existe. É só uma curiosidade, aqui no Aqui Brasil, aqui no Brasil, sua família era de qual estado, qual cidade? Porto Alegre, Porto Alegre. Sim. Pois não, pode prosseguir, por favor. Aqui em Israel, a segurança do dia a dia, ela é comum, né? As pessoas tiram dinheiro na rua, né, no caixa da rua. Não existe toda essa insegurança, a vida privada, né? Claro que diante dessa situação de guerra, essas coisas são muito estressantes, não há dúvida nenhuma. Mas nós ainda assim nos sentimos mais seguros aqui do que estávamos antes no Brasil. Professor Vladimir Feijó, para a gente encerrar, a pergunta fácil, né? Quando é que vai terminar esse conflito? Desejo que seja agora. Infelizmente, a minha perspectiva, pelos discursos dos últimos dias, é que Israel irá responder ao Irã, provavelmente atingindo as suas instalações nucleares, e o que eu tenho mais medo, as instalações de energia, de extração de petróleo. E diante essa resposta, a provável contra-ofensiva do Irã será dias sucessivos de ataques a Israel, talvez dessa vez não a alvos militares, mas infelizmente vendo alvos civis também acontecendo e a morte talvez de milhares de pessoas, e aí com um engajamento muito pesado dos Estados Unidos. Quem sabe, com essa intimidação dos Estados Unidos, o conflito encerre. Mas quem sabe também, se a resposta for muito dura do Irã, as coisas possam ter um caldo ainda pior. Até agora, na sua visão de analista, tem um vencedor e um perdedor? Quem mais perdeu, quem mais ganhou? Quem mais perdeu foi a humanidade. É mais uma mancha histórica da nossa história. A economia está em frangalhos no mundo inteiro, sem muita perspectiva de retorno. Quem mais perdeu também foi a população civil, que hoje se vê totalmente à mercê de lideranças que não apresentam uma alternativa da paz. E quem mais ganhou mesmo
foi a indústria de armas, que dá para ver em qualquer bolsa de valores está no recorde de valorização e que com contratos bilionários para os próximos anos diante a perspectiva de uma guerra sem fim. E para finalizar mesmo, professor, mas é porque o assunto é muito interessante, é um tema muito rico, né? Agora, com esses últimos capítulos aí, o Hezbollah no sul do Líbano, essa ofensiva, né? Israel, o Irã, etc e tal. É impressão que o assunto faixa de Gaza, o território palestino, isso ficou em segundo plano? Sim, ficou em segundo plano, como se não tivesse seguindo, tendo ataques recíprocos entre israelenses e o Hezbollah, e não podemos deixar de contar também dentro da Cisjordânia, que também tem força de resistência lá. O mundo corre risco ou esse conflito vai ficar restrito ao Oriente Médio? Não, o mundo inteiro já está afetado. O risco realmente do engajamento direto de grandes potências é real, em especial porque não existe diálogo aberto entre Estados Unidos e Rússia, e os Estados Unidos cada vez com mais dificuldade também de dialogar com a China. É exagero falar em Terceira Guerra Mundial? Não, não é exagero, é um risco real. Se imaginou que, inclusive, na segunda semana de setembro do mundo, poderia ter ocorrido uma explosão nuclear por causa da situação da Ucrânia. E agora o que se fala de perigo mesmo é de uso de bombas atômicas pela situação no Oriente Médio. É só uma última palavra agora do Mauro, que gentilmente está conversando com a gente direto de Israel. Uma palavra final sua aí, principalmente depois dessa declaração, dessa análise que o professor Vladimir Feijó falou, que não é exagero pensar em uma terceira guerra mundial, Mauro. Eu acredito que não vamos chegar a tanto, né, mas existem situações em que nós, né, não sabemos aonde pode chegar, até onde alguém está disposto, né, a apertar o gatilho, ou tão longe alguém está disposto a ir. Infelizmente, eu aqui faço parte do campo progressista, que luta e sempre lutou e continuará lutando por dois estados, um estado judeu e um estado palestino, que possam conviver em paz, lado a lado, e espero que realmente essa seja a última guerra, e talvez possamos um dia ver esse sonho realizado. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatendo um ano do conflito entre Israel e Hamas. E está na sua pior fase, como destacou aqui no Palavra Aberta o professor Vladimir Feijó, a quem a gente agradece a presença. Ele é doutor em Direito Internacional, professor do Centro Universitário Arnaldo. Professor Vladimir, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Eu agradeço também, abraço a todos. E agradecemos também, direto de Israel, ao Mauro Nadav, que é integrante do JUPROG, Judeus Progressistas, e do J-Amlat, que é o Movimento em Construção de Judeus Latino-Americanos de Esquerda. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição nesse debate. Até a próxima. Foi um prazer. Grande abraço. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.